todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, irmãos, estamos aqui para a realização da ceia do Senhor e também para compartilhar com os irmãos uma mensagem da palavra do Senhor que se encontra no livro de Romanos, capítulo 10. Quero compartilhar com os irmãos o tema que os irmãos já viram aí no quadro: o perigo da religiosidade sem entendimento. Queremos ver então, irmão, na fala do apóstolo Paulo sobre os judeus, como eles eram tão zelosos religiosamente falando, mas acabaram se perdendo por não compreender que todos os rituais que o judaísmo mostrava para eles apontava para um Salvador que no final eles o rejeitaram, né? E também, irmãos, nós podemos notar que ao longo da história tantas pessoas zelosas pela sua religião, pela sua vida religiosa, têm deixado Jesus do lado de fora de suas vidas. Então vamos ler, irmãos, aí capítulo 10 de Romanos, versículo 1 até o 15. Romanos 10, 1 a 15, uma leitura responsiva. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque eles dão testemunho de que eles venceram por Deus, porém não têm entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, ser igual a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Uma vez que o mesmo é Senhor de todos, amigo para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não crê? E como crerão naquele que não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Convido os irmãos para ler o versículo-chave, que é o 17, junto comigo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
Nosso Deus, nesta noite, damos graças ao Senhor pela Tua palavra lida. Pedimos que Teu Espírito Santo esclareça a mesma em nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Poder sentar, irmão. Estamos hoje já por segundo domingo na escola bíblica. Falamos aos irmãos sobre os galardões que cada cristão irá receber do Senhor pelo serviço prestado após a sua conversão. Uma das razões, irmão, de Deus ir pagar com prêmio aquilo que você faz para Ele e para o seu próximo durante seus dias de vida aqui no mundo, depois de se tornar um cristão, é para que saia da mente do homem a ideia de qualquer mérito pela sua salvação. Então, o que atrapalhou os judeus a crerem e serem salvos foi exatamente tudo que eles faziam dentro do âmbito religioso, eles atribuíam a méritos próprios com o intuito de criar uma justiça pessoal que levasse eles à aprovação de Deus. Paulo, então, ao tratar isto, irmãos, ele vai mostrar que, infelizmente, eles não conseguiram aquilo que desejavam, tendo em vista que eles deixaram de se apropriar da justiça de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por esta razão, irmão, eu coloquei o perigo aqui da religiosidade sem entendimento. Às vezes até muitos evangélicos têm a ideia de que quando vai participar da ceia, ele vai trazer um tipo de bênção especial para a vida dele, porque ele tomou esse suco de uva ou ele comeu este pão. E na verdade, irmão, deve haver um entendimento na cabeça de cada pessoa que participa, o que o próprio Jesus explicou para os apóstolos repassaram para a igreja. Paulo diz: e eu recebi do Senhor o que eu também entreguei para vocês. E aí ele vai dizendo que o Senhor, na noite que foi traído, pegou o pão e disse: este pão simboliza o meu corpo, que eu vou entregar por você. Depois pegou o cálice e disse: esse cálice simboliza o meu sangue, que eu derramarei pelos pecados de você. Então, aí, irmãos, quando nós participamos da ceia, sempre vamos falar o que os apóstolos repetiram: em memória. Significa que, então, a Santa Ceia, o batismo, são ordenanças memoriais que Deus deu para nós seguirmos. Não há em si poder nenhum para transformar a vida de ninguém, participar apenas da ceia, se o elemento continua na sua incredulidade, rejeitando Jesus como o pagamento de seus pecados. O apóstolo, então, vai tratar aqui três coisas, irmão, que eu quero ver com vocês antes da ceia. A primeira é a religiosidade que cega o entendimento. É interessante, irmãos, porque muitas vezes o zelo excessivo por rituais religiosos leva a pessoa a uma cegueira, como aconteceu aqui. E eu quero então que os irmãos vejam aí que Paulo vai começar a sua palavra falando que ele orava pelos seus patrícios, judeus, com o intuito de eles serem salvos. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor do meu povo Israel é para que sejam salvos. O que Paulo está dizendo? Diante de toda a prática, sábado após sábado, ano após ano, praticada pelos judeus, e principalmente olhando todos os símbolos, aquele carneiro que estava ali no altar derramando seu sangue,
aquele pão da proposição sem fermento que era colocado ali na mesa todo o tempo. E eles, embora ministrando aqueles rituais religiosos, eles não conseguiam ver a pessoa do Salvador através daqueles sinais ou daquelas figuras. Então o apóstolo Paulo diz: a minha oração a Deus é que Deus abra o entendimento deles, para que eles entendam que só a prática daquele ritual não pode levar eles à salvação. Eles precisam compreender o significado de cada coisa que eles realizam ali. É interessante, irmão, você notar que Paulo não está orando a Deus em favor da liberdade política de Israel. Você lembra que Israel está subjugado pelos romanos, nem por prosperidade financeira ou qualquer coisa desta vida. A preocupação de Paulo é a salvação dele. Do que isto nos leva a pensar que a coisa primordial na vida de alguém é a salvação. É interessante porque Jesus, ao falar disso, ele disse assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas para você. Então Paulo começa dizendo que ele ora para que o povo judeu fosse salvo. E em segundo lugar, Paulo dá um testemunho sobre o seu povo Israel. Ele diz: porque, irmãos, eu dou testemunho para vocês de que meu povo, o povo judeu, tem zelo por Deus, mas eles não têm entendimento das coisas religiosas que eles praticam. É interessante, irmão, que ele vai citar aqui que o erro religioso deles foi exatamente eles não compreenderem o significado dos símbolos que eles mesmos praticavam dia após dia e estabelecerem então um tipo de legalismo com aqueles rituais que eles praticavam. Ele diz: porquanto eles, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. É interessante que ele diz: pois Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Só que nenhum homem pôde praticar a justiça da lei, porque para que um homem pudesse fazer isso, ele tinha que cumprir toda a lei. E nenhum homem pôde fazer isso. O que é que Paulo então diz? Paulo diz: Jesus é o cumprimento final da lei. Ele foi o único ser humano que cumpriu toda a lei de Deus. Então a sua justiça deve ser adquirida por nós, não com práticas religiosas, mas com a nossa crença nele, de que ele cumpriu para nós todas as exigências que a lei de Deus cobrava de nós. Ele pagou por nós, cumprindo detalhe por detalhe da lei. Por esta razão, Paulo diz então: o final da lei é Jesus Cristo para todo aquele que crê. Ou em outras palavras, Paulo está dizendo: você quer parecer aos olhos de Deus como você tenha cumprido toda a lei dele? Creia em Cristo, e isso vai acontecer na sua vida, porque Cristo fez isso para cada um daquele que crê nele, né? Irmão, então o apóstolo vai falar em seguida que uma religiosidade que busca justiça própria, ela está com fundamento errado. E aí ele começa falando aí, a partir do verso 6, a justiça decorrente da fé, assim diz a Escritura. Não devemos perguntar em nosso coração quem vai subir ao céu,
isto é, para trazer Cristo lá do alto. Ou nem perguntar quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que a Escritura diz é que a palavra está perto de nós, ela está na nossa boca e no nosso coração. Isto é a palavra da fé que ouvimos através da pregação do Evangelho. Por esta razão, nosso versículo-chave é este: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Irmão, vai acontecer uma surpresa muito grande na eternidade, de tantas pessoas com título de cristãos ficarem fora do céu. E uma das razões é porque muitos pregadores fazem muitas coisas para o povo, menos pregar a palavra. E você vê então que Paulo diz que é a palavra que vai gerar a fé salvadora no seu coração, para você poder adquirir a vida eterna através da sua fé no que Cristo fez. Os irmãos lembram que tinha milhares e milhares de judeus cercando Jesus para ver os milagres que ele fazia. Mas quando ele pregava a palavra, o que acontecia? Você já leu o capítulo 6 do Evangelho de João? Você vê que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, tinha milhares de pessoas. No outro dia, o mesmo milhares de pessoas estavam lá e mais gente ainda, com a notícia de que ele, com alguns pães e alguns peixes, ele tinha alimentado mais de 5.000 pessoas. Mas naquele segundo dia, o que Jesus fez? Jesus não multiplicou pão, Jesus pregou a palavra para ele. Esta palavra que produz a fé no coração para salvar o homem. E o que aconteceu? Eles disseram: duro é ouvir essas palavras. E cada um foi saindo. Não quiseram ouvir. A tal ponto de Jesus se dirigir aos apóstolos e dizer assim: se vocês quiserem ir embora também, pode ir. E Pedro disse: para quem nós iremos, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Você nota então, irmãos, que não é apenas Israel no Velho Testamento, na época de Jesus, mas em todas as épocas. A coisa essencial para a salvação do homem não é os cânticos, não é o coral da igreja, é a pregação da palavra que produz fé no seu coração. Veja então que o apóstolo fala aí, irmão. O apóstolo Paulo diz aí no verso 6 a 8, que a justiça da fé é para quem crê naquele que cumpriu toda a lei para nós. Quando Jesus fez a pronúncia, irmão, dele, lá nos evangelhos, ele falou para o povo assim: não penseis que eu vim revogar a lei. Não, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. E aí Jesus em seguida diz: quem de vocês pode me arguir de algum pecado? E todo mundo ficou calado, porque não podia. Nenhum de nós pode dizer isso para a humanidade. Dizer assim: quem de vocês aponta um pecado em mim? E rapidamente o dedo vai chegar. Mas para Jesus, ele não podia apontar, porque ele era perfeito. Ele viveu a lei de Deus na sua plenitude. Com que intuito? Que nós, através da nossa fé nele, sejamos participantes da justiça dele imputada em nós. Não é nós que adquirimos,
Nós apenas cremos e nos apropriamos. Paulo então diz, veja aí o verso 6. A justiça decorrente da fé assim diz, não devemos perguntar no coração quem vai ao céu ou descerá ao abismo, mas devemos ver que a palavra da fé que ouvimos pela pregação está no nosso coração. E o verso 9 ele diz, se com a tua boca tu confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que acontece? Serás salvo. Mas os judeus não fizeram isso. Primeiro, o que implicava para um judeu confessar Jesus como Senhor? Era ele admitir que Jesus era o Messias de Israel. E por eles não acreditarem que Jesus era o Messias, ele não os confessava como o Senhor. A outra coisa, irmão, aqui aparece mais uma vez o que Paulo prega aos Coríntios, no início do capítulo 15 da primeira carta, que ele diz, o evangelho que eu preguei para vocês e o qual salva a alma de vocês é este, que Jesus foi morto, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele disse, se vocês crerem nisso, vocês serão salvos. Veja que é a mesma coisa que Paulo diz aqui aos Romanos. A salvação do homem não é pelos rituais que ele pratica na sua religião, mas pela sua crença que ele confessa em que? Na morte, no sepultamento e na ressurreição de Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho, que Jesus morreu por nós, foi sepultado por nós e ao terceiro dia ele ressuscitou para nos conceder vida eterna. Então, irmãos, veja que Paulo está mencionando algo que os judeus não fizeram. Apenas durante o período que Jesus pregou, 120 judeus, nem multidões e multidões que andavam atrás dele. Você nota então, irmãos, que Paulo diz que não é apenas ouvir a pregação, não é apenas você entender que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou por você. É preciso haver uma confissão pública. Você precisa dizer com a sua boca, aqui dentro do meu coração, eu creio que Jesus morreu por mim, foi sepultado e ressuscitou. E as pessoas que estarão ao seu redor serão testemunhas disso. Interessante porque quando Jesus falou de confessar ele disse assim, todo aquele que me confessar diante de quem? Dos homens, eu confessarei ele diante do meu Pai e dos santos anjos. Então você nota aí que há uma conexão. Quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua alma aqui na terra perante os homens, Jesus confessa o seu nome perante o Pai e os santos anjos. É testemunha no céu e na terra de que você se apropriou da salvação que Jesus realizou por você. Mas, meus irmãos, voltando para a preocupação de Paulo com os judeus, ele menciona que apenas fará esta confissão aqueles que crerem na pregação do Evangelho. É interessante porque, irmão, o apóstolo Paulo vai usar aqui, um termo aqui, de que os judeus, eles foram o povo mais privilegiado em ouvir a palavra.
Porque eles, desde a saída do Egito, ouviram a palavra de Deus através de Moisés, depois dos profetas, e os salmos que eles cantavam todo sábado, falava do Messias, da salvação que o Messias iria trazer. E eles, acompanhando isto, foram quem viram mais milagres na época de Moisés, de Elias, de Eliseu, e principalmente na época de Jesus e dos apóstolos. E que resultado deu? Zero. E tem muita gente que acha que se visse algo sobrenatural acontecendo, que ele ia se tornar um crente em Cristo. Não se iluda com isso. Nas épocas em que o povo viu mais milagres, o coração deles ficou mais duro para o Evangelho. Veja aí o que diz, irmãos, no verso 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo Jesus é Senhor de todos, e Ele é rico para com todos os que o invocam. Então veja aí que Paulo menciona mais uma vez a palavra de você colocar para fora da sua boca o que você está crendo lá no seu coração. E às vezes as pessoas ficam impressionadas, né? Rapaz, o cara ouve o Evangelho, ouve. O que está faltando ele confessar Jesus? Ele não creu ainda. Sabe por que ele não confessou? Porque ele ainda não creu. Na hora que ele crer, ele vai confessar. É impossível que ele não o confesse se ele estiver de fato crendo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que de nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Você vê então, meu irmão, como Paulo enfatiza aqui o valor da pregação da palavra. Acho que uma senhora fez uma pergunta para o pastor Hernani Dias, em um programa dele lá. Pastor, qual igreja o senhor me aconselha a congregar? Você imagina a resposta que o reverendo Hernani deu para aquela mulher? Aquela que se aproxime mais das Escrituras. Ele não disse a presbiteriana, que ele é pastor de lá. Não, ele disse: congregue na igreja que se aproxime mais das Escrituras. Em outras palavras, meu irmão, congregue no lugar onde a palavra de Deus é pregada. Porque é isto que gera fé no seu coração para salvar a sua alma. Pode ser que você vá a algum lugar que tenha tanta coisa bonita que nos diverte, mas não tem pregação da palavra, seu coração ficará sempre vazio. Você vai entrar vazio e sair vazio. É diferente de um lugar onde você vai e escuta a pregação da palavra de Deus. Por esta razão que Paulo diz: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. E finalmente o apóstolo vai dizer que a fé salvadora se manifesta no coração de quem ouve a pregação do Evangelho. Não é quem vê coreografia na igreja, não é quem vê dançarinos na igreja, não é quem vê um belo coral cantando na igreja. Os cânticos que foram feitos aqui, irmãos, são em louvor a Deus, em preparação para ouvir-se a palavra de Deus.
Eu aprendi, irmão, bem cedo, que se chegar e participar de um culto onde a palavra de Deus não foi pregada, eu não participei do culto. Na verdade, eu participei de muita coisa, mesmo de um culto. Porque o culto, a base do culto é que a palavra de Deus seja pregada, para que o coração do homem que vem quebrado, destruído, possa ser refeito pelo poder da palavra de Deus. É como você olhando a cena lá do Vale de Ossos Secos. Você vê lá, né? Deus dizendo para o profeta: o que tu vês? Ezequiel, ele diz: Senhor, um vale de ossos secos, muito osso, mas estão muito sequinhos. E Deus disse: será que esses ossos têm poder de sobreviver de novo? Ele disse: eu não sei, Senhor, só o Senhor sabe. Ele disse: tem, eles podem viver se tu pregar a minha palavra para ele. Prega a minha palavra para ele. E aí Ezequiel diz: assim diz o Senhor. Quando ele falou isso, os ossos secos começaram a se bater um no outro. E aí de repente Ezequiel disse que ele viu que cada osso procurava o encaixe do seu osso no decorrer de ele pregar a palavra de Deus para aqueles ossos secos. Irmão, o que significa isso? O único poder que pode dar vida para quem está morto é a palavra de Deus. Por esta razão, Paulo então fala sobre isso, que a fé salvadora irá se manifestar no coração daqueles que ouvem a pregação do Evangelho, como os apóstolos ensinaram, como o próprio Cristo ensinou, os profetas ensinaram no Antigo Testamento. Veja como é que Paulo vai dizer que os profetas pregaram o Evangelho para Israel, mas os israelitas rejeitaram. E ele diz aí no verso 16: mas nem todos obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então Paulo vai citar Isaías 53, que Isaías se queixa para Deus e diz: Senhor, eu fui lá, preguei o Evangelho sobre o servo sofredor do Senhor, mas eles não deram crédito à pregação. E o que aconteceu? Também não se converteram, continuaram incrédulos. O apóstolo Paulo então diz, irmãos, que eles tiveram um conhecimento maior do que os outros povos. É interessante que Paulo vai usar o mesmo termo que ele usa lá no capítulo 1, quando ele cita o Salmo 19, ele diz que a natureza proclama a glória de Deus para toda a humanidade. Para todo lado que você vira na natureza, você pode ver a glória de Deus. E por esta razão, então, o homem se torna indesculpável perante Deus por não o adorar. Aí Paulo cita isso e diz assim para os judeus: vocês, além da natureza, vocês tiveram outra coisa além. Deus deu para vocês a lei através de Moisés, através dos profetas, através do Salmo, e todos os sábados vocês estavam lá lendo esta lei escrita de Deus, todo sábado. Vocês estavam lá praticando os rituais que tinham a figura da pessoa do Salvador. E no final das contas, o que vocês fizeram? Não creram. Quero que os irmãos vejam aí que ele diz no verso 18: eu pergunto, porventura eles não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá isto chegado ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, e com uma gente insensata eu vos provocarei a ir.
Paulo diz então, os gentios que não tinham tanto conhecimento acabaram crendo, e vocês com tanto conhecimento da palavra rejeitaram o Salvador. Irmão, isso pesa para nós hoje, principalmente aquela humanidade agora que é descendência de crentes, né? Que ouviram a palavra desde criança, decoraram o versículo, estavam lá na sala de aula ouvindo o professor todo o tempo. E no final das contas ainda vão jogar fora todo esse conhecimento e permanecer em fé. É do mesmo modo que Paulo está falando sobre os judeus. Eles tiveram um conhecimento maior e rejeitaram. Vejam que o apóstolo finaliza dizendo aí no verso 20: Deus estendeu a sua mão salvadora para eles todo dia, mas todo dia eles rejeitaram. Imagine então, irmãos, essa situação. Isaías se atreve e diz: eu fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Falando dos gentios. Quanto a Israel, porém, o que diz? Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Deus disse: eu estendi a minha mão todo dia para eles, e todo dia eles me rejeitaram. Meu irmão, nesta noite nós estamos mais uma vez para realizar a ceia do Senhor. Eu não sei quantas vezes você já participou, já presenciou este ato que nos traz à memória que um dia o Filho de Deus foi entregue na cruz para morrer por nós, foi sepultado, ressuscitou, está à destra de Deus, intercedendo por todos aqueles que creem nele. E se você permanece na incredulidade, cuidado, porque os judeus fizeram isto, e Paulo chegou a dizer que ele muitas vezes orou até chorando, por saber que o seu próprio povo, que ministravam as coisas de Deus, acabaram se perdendo porque transformaram a sua religião num próprio empecilho para irem a Jesus. Que Deus nos abençoe nesta noite, que possamos, irmãos, de tudo que participamos, nós ver a pessoa de Cristo como única solução para a nossa vida espiritual. Nosso Deus, nesta noite, em que vamos, neste momento, ó Pai, tomar a ceia, comendo pão sem fermento, simbolizando o teu corpo, tomando esse suco de uva integral, que simboliza o teu sangue imaculado derramado na cruz pelos nossos pecados. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a cada pessoa que vai participar, ou aqueles que vão só presenciar, que possam ver que é em Ti que está a solução, ó Pai, para nossos pecados, e o adquirir a salvação eterna de nossas almas. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.